Oiê, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje eu estou passando aqui para falar, gente, sobre um assunto muito importante: a comparação. É terrível, é desafiador, mas não um desafiador que te faz evoluir, é destrutivo. Como assim? Por exemplo, às vezes por falta de conhecimento dos pais, da família, primos, entre irmãos, quando é gêmeos, compara. Você viu o que teu irmão faz? Se você fizer igual ao teu irmão, aí sim vai ter condição da gente, no final do mês, a gente fazer isso por você, porque teu irmão fez isso. Olha, porque você não faz aquilo. Se você fizer essa faculdade, porque na época eu não tive condições de fazer faculdade, né? Mas se você fizer uma faculdade de medicina, eu te apoio. Gente, os pais apoiar os filhos nas decisões do curso que eles escolherem fazer, uma faculdade, um trabalho, o que for fazer, você acionar a disposição deles, a vontade, o governo deles, a decisão deles, isso é muito bom, isso é construtivo. Mas você fazer comparação de irmãos com primo, rebaixando o nível desse filho ou dessa pessoa, ou mesmo entre amigas, entre primos, seja num churrasco, seja em família, diminuir essa pessoa porque não entra, não encaixa na sua forma, no seu suporte, né? No seu padrão de falar, para ser minha amiga tem que ser assim. Atendi um caso de filhos gêmeos, de que acontece? A comparação é terrível. Os pais, acredito eu que seja, não reprocessei, não fiz, não trabalhei com os pais, mas um dos filhos, e que dá para perceber os pais sem noção, do conhecimento da maldade que estava fazendo, né? Claro que eu não tenho a vontade de destruir meu filho, não é isso, mas na intenção de incentivar, às vezes acaba destruindo a essência que tem naquele ser, porque Deus fez nós seres não especiais, seres únicos. Nós somos tão únicos que 7 bilhões, mais 7 bilhões de pessoas que existe, a nossa digital é única. É só minha, é só sua. Mesmo que saia um ser de dentro de você que você ama tanto, aquele ser pode ter bastante coisa sua, do seu DNA, o seu sangue, o seu jeito de ser, a essência, tem detalhes que ele faz que é igual ao teu, mas é único, aquele digital dele é único. Você é única para Deus, você é especial, mas você é única, você tem sua essência. Então, comparando esses irmãos, né, idênticos no sorriso, idênticos no corpo, idênticos, digamos, no físico, muita coisa da mentalidade também, né? Roupas eles usavam sempre iguais desde pequeno. Na escola, quando um tirava 10, o outro tirava 9,9. Quando um tirava... e era uma disputa desde pequenininho. Chegava nas festas, né? Um disputava com o outro quem tinha mais amigos. E acabou criando uma lacuna entre eles, né? Porque quando foram crescendo, ao se formarem homens, um queria provar para o outro que ele estava certo. Se você, meu irmão, fizer isso que eu tô fazendo, vai dar certo. É assim que tem que fazer. E o outro falava, não, você tem que fazer o que eu tô fazendo. E começou a criar uma disputa ainda pior, começar a ser destrutivo isso, a ponto de afastar a família desses dois já grandes, já cada um tem a sua família, e anos sem se conversarem. E no momento que um desses gêmeos começou a seguir o propósito dele, falou, eu não posso seguir o que o meu irmão tá querendo, eu vou aceitar o que Deus tem para mim. E começou a seguir o propósito dele. E ele sofreu uma amargura tão grande, uma calúnia tão forte, que ele fala assim, eu agradeço a Deus por esse processo que eu passei, porque eu ganhei meu irmão de volta. A fidelidade dele, porque ele chegou para mim e falou, meu mano, você não merece isso. Eu sei quem é você, eu sei o seu valor, e me perdoa, né? Saiu do orgulho e pediu perdão para esse irmão. E os dois estão unidos hoje no mesmo propósito, que a Deus, respeitando a diferença entre eles e se alegrando por ser diferente. Gente, não tem maldade nenhuma quando um irmão é diferente do outro.
Quando sai fora do padrão que a gente, como pai e mãe, a gente aprende com o primeiro filho como é ser mãe, que é tudo aprendizado, né? Como é ser pai, como que a gente ensina, os padrões. Vem um chip vazio, a gente vai estar chipando tudo, é necessário até uns 2, 3 anos. Não, não põe a mão aqui, não põe a mão, tem coisa que é não e decisão. Depois você começa a ensinar e vai mostrando o caminho e vai respeitando com o passar do tempo as escolhas deles, não como você anulando o efeito daquele filho de uma tal forma que você anula a decisão dele, tudo que ele vai fazer, eu posso casar com essa pessoa, eu posso fazer essa faculdade, eu posso, de uma tal forma que ele não tem noção de escolher o que ele quer, porque tudo você está decidindo por ele, né? E eu fiz umas anotações aqui muito importantes para não esquecer. A passagem de Davi, que eu achei muito linda, eu estava lendo hoje. Davi, ele, quando Deus distanciou de Saul, né? Saul perdeu o Espírito de Deus no reinado dele, que ele entrou em desobediência. O que aconteceu? Samuel saiu para ungir o novo rei. Só que quando ele chegou na casa de Jessé, que foi passando os filhos de Jessé, os 7 filhos, né? Era um mais lindo que o outro, alto, de presença. E Samuel falou, não, acho que esse é o rei. E Deus falou no coração dele, não julga pelos olhos, porque eu analiso o coração. E quando passou todos, Samuel falou, acabou seus filhos? Aí ele falou, não, tem mais um que tá lá, o menor, que está lá cuidando das ovelhas. Ele falou, traga ele. E a hora que chegou, o Senhor falou assim, esse teu coração de Deus pode ungir. E aí quando Deus ungiu Davi, Samuel ungiu Davi, para ser o futuro rei, o Espírito de Deus já se apossou sobre ele. E o que aconteceu? Passou a época, Saul era atormentado de espírito e Deus foi unindo as coisas, né? Os caminhos, Deus vai tomando o caminho de uma tal forma que vai colocando você na hora certa, no lugar certo, para você cumprir o propósito. Mas quando você tem o coração voltado para ele, as coisas vão se encaixando. E aí o que aconteceu? Quem foi tocar a harpa para expulsar os espíritos que Saul tinha? Davi. Na onde? No reinado, lá no poder das coisas para Saul. Então, quando eu tocava o espírito de Saul, saía e ia embora. Já Davi estava frequentando a casa de Saul e o povo começou a gostar dele. O povo se identificava porque ele sabia entrar, ele sabia sair, ele sabia se portar. Né? Ele foi apresentado como um varão valoroso, ele era formoso à vista também, era ruivo. E ele voltava sempre para a casa do pai. E quando estava tendo cuidar das ovelhas, que não era dele, mas ele honrava o pai e a mãe, por isso que um filho, quando honra o pai e a mãe, o lugar de honra, mesmo não ser, aquilo que não é seu, mas você está honrando nos bastidores ali, ó, quando você faz fiel, na hora que todo mundo não está vendo, mas o seu caráter, sua moral perante o Todo-Poderoso, você faz o seu melhor como para ele, pode ter certeza que você vai ser honrado perante todos. E o que aconteceu? Aí o Jessé, né, pai de Davi, falou, lá, vai com os teus irmãos, leva esse queijo, leva isso, leva aquilo, que eles estão na guerra já há 40 dias lá, que tem... E aí o que aconteceu? O Davi, curioso, ele era menor, chegou lá e falou, o que tá acontecendo aqui? Que tá todo mundo preso do lado de cá? Que tá acontecendo alguma coisa? Aí os irmãos dele, fica quieto, o que você veio fazer pra cá, né? E ele deixou a carriola que ele tava lá com os queijos, com as coisas, e foi perguntar o que tava acontecendo. E ele foi quando ele viu aquele filisteu, né, o gigante. E aí ele pegou e falou assim, que vão receber? Falou assim, vão receber quem ganhar, vai receber a filha do rei, vai ser genro do rei Saul, e não vai pagar mais impostos e tudo, né? E ele falou assim, mas quem é esse que está desafiando o exército do Deus vivo? Então ele já começou a olhar, não pelo que as pessoas estavam achando, mas pelo propósito que ele tinha e crendo no propósito maior da identidade de quem você é. Que muitas vezes você, por ser comparado com pessoas, as pessoas quando é comparado, ela tende a se inferiorizar, entra um orgulho, tipo assim, eu não vou permitir que você for comparada de novo com a minha prima, com a minha irmã, porque ela pode, eu não. A minha irmã conseguiu, eu não. O meu irmão fez aquela faculdade, eu não. E se inferioriza, né? Aquele meu irmão gêmeo consegue tudo na vida e prospera, eu não. E aí você vai, além das pessoas querer enfiar você na forma, né? Para você ser bom, você tem que ser isso aqui. Você também se inferioriza pelo orgulho, não permitindo que as pessoas te inferiorizem, mas inconsciente você já começa a se inferiorizar. De uma tal maneira que você não se expõe, você se esconde, para não ser inferiorizado pelas pessoas, mas já se inferiorizando. Que quando, por exemplo, vai ter uma empresa que está fazendo uma seleção de pessoas. Nossa, mas o que estão exigindo? Isso, aquilo, nem vou.
Porque já não se sente capaz, já não se sente merecedor, já não se sente em condição de receber uma bênção grande, uma coisa que Deus tem para você. Porque antes de você nascer, Deus já te amou de tal forma que já celebrou a sua nascença, a sua existência, e já profetizando palavras de poder na tua vida. Então, Davi, o que ele fez? Foi lá perguntar, quem é esse que está desafiando o rei do exército? Ele já tinha certeza no Deus que ele vivia e na identidade dele. Eu sou o filho amado, né? E aí, começaram, o que aconteceu? Os irmãos de Davi falaram, o que você está fazendo aqui? O mais velho. Eu conheço a maldade do teu coração. Por que você não ficou com as poucas ovelhas que tem lá no deserto? Tem que descer aqui? Muitas vezes você vai começar a cumprir o teu propósito. Pessoa da família ou seus amigos mais próximos vão ser usados para falar para você palavras que vão querer tirar você do seu propósito, do teu foco. Ou falar, você não está mais na nossa forma. A partir de hoje, se você fizer isso, você será banido, excluído da nossa turma, da nossa panela, do nosso miolo, do nosso convívio. Tá tudo bem. Deixa para trás. Quanto tempo nós temos de vida nessa terra? Sei lá, de repente nem amanhã nós estamos aqui mais. Então cumpra o teu propósito. É com ele que você tem que estar. É com ele que você tem alicerçado. O seu convite, o seu propósito é com ele. É ele que você tem que estar em dia. Se ele falou para você, você está na parte, no caminho certo, olha para frente, não é de lado e nem para trás. Aí Davi olhou pro irmão dele, olha que interessante. Ele falou para ele assim, que foi que eu fiz? Que maldade eu tenho nisso? E ignorou. Ele desceu e foi falando, eu vou. E chegou até conhecimento de Saul. Só que quando chegou para Saul, Saul falou, então, você matou, que ele falou que matou o leão, matou o urso, né? Eu vou sim. E aí, o que Saul fez? Colocou couraça, colocou capacete de bronze e deu os armamentos de guerra para ele, que ele era jovem. Quando ele colocou tudo aquilo, ele se viu tão pesado que ele nunca tinha vestido tudo aquilo. Então é a forma que as pessoas estão fazendo para você conseguir ser merecedor dessa vitória que você vai ter. Olha, você faz essa faculdade, você casa com esse homem, você faz esse modo, você se controla, não sorria tanto, não seja muito feliz. Olha, eu acho melhor você se conter, você é uma pessoa muito assim, uma pessoa muito assado, você deve mudar assim. Pessoas colocam em você medidas que nem elas têm suporte para aquilo. Seja suporte de emoções, ou seja suporte religioso, seja suporte do que for. Elas vão te colocar formas e medidas que nem elas têm condição de cumprir aquilo que elas estão exigindo. Presta atenção, hein? E são pessoas muito próximas de você. E aí, o que acontece? Presta atenção se você está com humildade no teu coração, para não entrar o orgulho e a soberba, de você entrar na defensiva dessas pessoas e acabar ofendendo até mesmo o Espírito Santo de Deus está em você, para você cumprir o teu propósito. Você tenha foco. Então ele falou, eu vou tirar tudo isso daqui. E ele tirou e foi com aquela, né, na minha cabeça o que eu tenho assim, de quando eu falo aquela palavra de Laforge, é tipo um estilingue. E esse Golias, que é um gigante, ele estava com capacete de bronze. Gente, eu fico imaginando, Davi pequeno, esse gigante grande, além de ser grande, ainda com capacete, com couraça, com tudo. Como que você vai acertar uma pedrinha que ele fez para passar pelo capacete? Fala se não tem o poder de Deus nisso. Quando você está dentro do propósito, você está acertado naquilo que você vai fazer. Tem coisa que não tá mais na tua mão. Você só vai dar a primeira passada e às vezes você nem vê o chão. Mas pela fé você vai, você acredita. Porque aquele que tá na tua vida é muito maior. Os planos dele é muito maior que o teu. Só confia, vai. E a hora que ele pegou aquela pedrinha, eu bati em nome do Senhor dos Exércitos. Porque o Gideão falou, eu vou te dar ainda a sua cabeça para os cães comer, para as aves do céu. Ele falou, Deus dos Exércitos vai tomar conta. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele pegou aquela pedrinha e jogou, passou por aquele capacete, pegou na testa. A hora que pegou na testa, aquele baita gigante veio pro chão. O que ele fez? Gente, a gente vê, né, pessoas maus, sem braço, vivendo, sem perna, vivendo, sem um dedo, vive, mas sem cabeça, ninguém. Davi fez o quê? Foi lá, acabou o mal pela raiz, arrancou a cabeça do gigante, que quando o exército do Filisteu viu que o defensor deles tinha acabado, fugiram, e Davi foi honrado. Só que as mulheres começaram a cantar e louvar. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Olha a comparação aí, gente.
A hora que você olha a comparação, você começa a abalar nas pessoas. Quando você compara alguém com alguém, você começa a comparar as pessoas. Isso é tão destrutivo. Começa a mexer na crença, no valor das pessoas, de tal forma que essa pessoa começa a se sentir que ela não é mais suficiente. Olha que interessante, você tá mexendo uma pessoa quando tem a crença abalada, ela tem a identidade abalada, a capacidade dela, que ela não se sente tão capaz mais, porque o outro é melhor do que eu, e o merecimento. A hora que vai chegando certas coisas, ela por mais que fale, eu mereço sim, eu vou ter isso na vida, mas a hora que começa a vir a bênção, ela dá um jeito de se sabotar. Ela dá um jeito, é inconsciente isso. De se sabotar, de procrastinar, de não estar naquele momento para que o orgulho dela não deixe para não ser ferido, para que as pessoas falem, você aqui. Então, para não acontecer essa situação, o que acontece? Ela se sabota, ela procrastina e começa a ver tudo esses problemas nela. Outra coisa que é bem interessante que eu quero colocar aqui para vocês. Como se convencer, posicionar as pessoas, você tem que ser igual a mim. Não tem, não. Isso aqui já falei, são as diferenças. Amizade. Você sabe que as pessoas são incríveis. A gente tem amizade, intimidade, honra. Mas quando você quebra orgulho, prepotência, vaidade, arrogância. Vamos supor, tem uma esposa que se compara com o marido. Ele consegue ou não? Ele faz e ou não? Se sente inferior ao esposo. O marido se sente inferior à esposa, ela ganha mais do que eu. Por quê? Por que ela merece e eu não mereço? Porque quando a gente sai entre amigos, todo mundo só enxerga a minha esposa, não enxerga eu. Porque só ela que é legal e eu não. E se inferioriza, toda vez que vai sair ele não quer sair mais, ele quer se esconder, começa a ter um orgulho elevado. A hora que ele começa a se vitimizar. Essa é uma estratégia do orgulho, tá? De proteção. O vitimismo é uma estratégia do orgulho. Eu estou me protegendo para que aquilo não me aconteça de novo. Mas o orgulho é um câncer na alma. Presta atenção nisso. É uma maneira de você se sabotar, de você não se colocar em situações, de se permitir evoluir, tá nos processos. Porque os processos que a gente passa na vida, presta atenção. Os processos têm dores, têm aprendizados, claro que sim. Mas são dias, às vezes passa meses, tem processo que às vezes para nossa evolução passa anos, você numa situação de um desafio, de um confronto, e o orgulho faz o quê? Não, eu não quero isso aqui. Seja o que for, não é que você vai sair brigando com as pessoas, não é nada disso. Mas independente de você discutir ou não, tá no confronto ou fugir dele, tem pessoa que ela se vitimiza de uma tal forma, o orgulho dela é tão prepotente, não, ninguém vai saber disso que eu tô passando, e cala a boca, pelo amor de Deus. Ela se inferioriza de tal forma que ela não se sente capaz. Mesmo que for um aniversário, entrar entre amigos, ela chegar com... Todo mundo tá com o carrão lá, ela chegar com o Fusca dela. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Pensa no que os outros pensam dele, já se defendendo do que os outros estão pensando, já não vai, já fica com os filhos dentro de casa. Os filhos, poxa pai, eu quero ir lá, todo mundo, meus coleguinhas vão estar lá para brincar. Não. E se perguntarem, fala que eu fui trabalhar, fala outra coisa. Gente, pelo orgulho. Por quê? Essa pessoa, na infância ou agora, ele foi sempre comparado com alguém. Sempre foi inferior. E isso tá nele, naquele bloqueio, e ele tá agindo pelo orgulho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Orgulho, olha o que eu anotei aqui. Orgulho é a derrota. A palavra orgulho é a derrota do ser humano. Porque ele te coloca, ele te inferioriza, você se inferioriza perante as pessoas. E de uma tal forma, com arrogância, que dá falsa impressão que você é confiante. Eu não preciso disso. Eu não preciso dessa amizade. Eu não quero essa pessoa. Na realidade, ela tá tão machucada. Ela tá se sentindo tão inferior àquela amizade, àquelas pessoas, que ela se coloca num patamar tão pequeno, tão baixo, que ela fala, para eu me proteger, eu vou parar com tudo e eu vou ficar nessa bolha. Terrível. Não cresce, não evolui. Triste de quem tá perto dessa pessoa ferida. Com essa inferioridade, com esse orgulho, com esse caminho de derrota. A identidade, né? Aqui tá falando. O que é a identidade? A identidade nada mais é quem é você.
antes da fundação do mundo, lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem, a mulher, ele fez, tudo ele fez, haja, ouve, a palavra ouve, mas o homem ele veio e fez com a mão, com o prazer. Ele dedicou cada detalhe daquilo que ele fez e ainda soprou seu fôlego de vida. Coisa mais linda. Você é amado, o filho desejado. O filho, ele não entra na casa, é como você acessar o céu, você acessar as coisas de Deus. Ah, mas isso aí foi Jesus Cristo que fez na terra, tá? Mas Pedro também fez, a sombra dele curava. Ele tomou posse do que Jesus falou. Maiores obras do que essa vocês farão. Tomou posse. Por quê? Parou nos discípulos? Não cabe mais para nós isso? Ah, então vai lá, Alessandra, faz você. Quero ver se você vai fazer o paralítico andar. Calma, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu propósito. E se de repente o meu é só chegar para as pessoas, abraçar e beijar? Por quê? Começaram a colocar lá em Davi a couraça, o capacete, para você ter que estar no padrão, nos conformes do que tem que ser. O que ele fez, gente? Foi com estilinguinho. Vai com o jeito que você tá. O seu dom é esse, não se compara com aquele outro que tá com um gigante de couraça e de um monte de coisa. Você, o dom, a sua defesa, a sua arma é essa pequenininha, vai com essa. Deus acredita em você. Você, quando tem a noção, a identidade de que você é o filho amado, você tomando posse disso, do que Deus criou, antes de você nascer, ele já celebrava com palavras proféticas e ele acredita mais em você do que você mesmo, pode ter certeza. Gideão, ele falou, ô varão valoroso, não foi? Que o anjo veio e falou. Ele já sabia o que estava ali dentro, já estava profetizando. Como que eu sou varão valoroso? Eu sou pequeno, o menor entre meus irmãos, mas é os pequenos, é os humildes, que tem o coração manso, um coração de ensinável, coração puro. Ah, mas o coração é enganoso. Sim, quando tem raiva, ódio, rancor, falsidade. Mas quando ele tá limpo, guarda, se tem uma coisa que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele sai toda a fonte da vida. Então, quando ele tá limpo, esse coração de aprendizado, esse coração ensinável, é um coração flexível, moldável. Eis-me aqui, é o que Davi tinha. Então, quando começaram a comparar, Saul matou milhar e Davi matou mais 10 milhares, começou uma inveja em Saul, porque ele se sentiu inferior a Davi. E começou a fazer perseguição de morte. Várias pegadas ele fez para matar Davi. Então, eu até, com os pais que eu estava falando ainda essa semana, cuidado com as palavras que saem da sua boca em direção a um filho, outro filho, a comparação que você faz. Porque às vezes você planta nos seus filhos derrota, nasce orgulho, soberba, arrogância, até separação de morte. Digamos hoje que morte não, vamos ser menos nisso, né? Mas aquela tomara que ter ruim, aquela inveja. Gente, inveja é podridão dos ossos. Separa a família. Por quê? Porque não houve conhecimento, não houve sabedoria para poder separar a diferença dos seus filhos. E daí que um é inteligente e criativo, e daí que o outro precisa estudar mais e se dedicar mais para poder conseguir aquilo que ele quer. E daí que um quer ser piloto de avião e outro quer ser do navio, um quer ser da água, outro do ar, outro... E daí? Quando você começa a olhar seus filhos, seu esposo, a sua mulher, com os olhos de Deus, é muito diferente do teu. Porque você vai olhar para a essência. Ah, Alessandra, você está falando uma coisa que é espiritual e eu não, você faz terapia emocional e você é cabeleireira e cuida de terapia de cabelo também e você está misturando tudo. Não, calma aí. Eu cuido de uma mulher, da parte de fora, da parte interna aqui, na medida do que eu posso, com certeza eu faço com o maior prazer. Mas nós somos uma trindade. E sim, a parte espiritual, a parte do corpo, essa que você vê, esse estojo, a parte emocional com a mente, a razão, a emoção, a alma, e tem a parte espiritual, que isso é eterno. Isso a gente vai dar conta, isso vai voltar para Deus. E é isso que você tem que estar abastecendo e cuidando, alimentando da palavra, tendo a identidade, conhecimento de quem você é. Porque a hora que você começar a acreditar, de verdade, tomar posse de quem Deus colocou na terra, que é você, você não vai acreditar mais nas mentiras que o adversário, o diabo joga ao teu respeito, que você não é capaz. Quem é você?
Até mesmo quando você estiver dentro do teu propósito, que vê amigos ou alguém falando, quem você pensa que é? Só você que tem? Só você que se acha? Com coração humilde, você não precisa nem explicar nada. Tem vezes que você só deixa. O silêncio é a melhor resposta. Porque se fica bate-bola de Bíblia, fica bate-bola de orgulho, de razão. Quem tem razão pra quê? Quando você tá no seu propósito, você não tem tempo de preocupar com fofoca. Você não tem tempo de ficar preocupado com o que estão falando de você. Ah, mas a minha reputação, deixa. Deixa. Dane-se reputação. Deixa falar. Você acha que a pessoa que está preocupada em evoluir, a pessoa que está preocupada com o propósito de Deus na vida dela na Terra, está preocupada com a vida dos outros? Ela, tem o esposo dela, tem os filhos dela, tem os irmãos dela, tem a família dela, tem o propósito que ela tem que cumprir. Então, quando você começa a olhar para você como instrumento de Deus na Terra, como uma algiva, as suas palavras direcionadas para você e para sua família, vai ser de grande explosão e multidões vão ver com a humildade do teu coração aquilo que você vai passar. Multidões que vão começar a vir a Deus por intermédio de você. Ah, mas quem é você que pensa? Não importa. Não perca o foco. Olha para o Todo-Poderoso tomar posse. Davi olhou por mão dele e falou, eu conheço o teu coração. Era irmão dele, podia dizer que conhecia mesmo. Eu sei que você está fazendo nessa peleja, vindo aqui, porque não ficou com as ovelhas lá. Ele nem deu ouvido. Ele continuou fazendo o propósito dele. Eu vou passar para vocês aqui uma coisa que é bem interessante. É um exercício. Quando você tiver um dia que você fala assim, não, hoje eu vou tirar um tempo para mim, pode ser coisa assim de meia hora, sabe? Ou seja, de noite todo mundo já dormiu, você já deu conta do que você tem para fazer. Você pega, vai num lugar, num espelho. Se você puder ter um espelhão maior, onde você se vê todinho. Se for só de rosto, também não tem problema, tá? São 3. O primeiro é o que você vai fazer. O anjo aqui. Você vai fazer o quê? Você vai olhar para esse espelho e você vai começar a falar assim: eu me perdoo. Eu me perdoo por ouvir a mentira que o diabo já falou várias vezes a meu respeito. Aí você olha, eu vou falar meu nome, mas aí você fala o seu. Esse exercício eu dou para meus clientes, tá? Você vai falar assim: eu, Alessandra, eu te perdoo, porque você vai estar olhando para você. Eu te perdoo por tantos anos da tua vida. Você querer se encaixar na forma de outras pessoas e não viver a sua história. Não viver a sua essência. Não viver o teu valor. Eu te perdoo. Você começa a falar todos os perdões que você desejar falar. Eu te perdoo por te maltratar. Tanto para poder ser boazinha para os outros. Não que você vai sair brigando e sendo arrogante, soberba e orgulhosa. Não é nada disso. Mas eu te perdoo porque na hora de você, mesmo você estando certa, você é preocupado no que os outros vão pensar de você, preocupado com a sua reputação. Você se ofendeu de tal maneira de chegar em casa, chorar dias e dias e dias e falar: por que eu tô fazendo isso comigo? Eu te perdoo. Eu te perdoo por não acreditar na mulher valente que você é. Eu te perdoo por fazer fraca. Eu te perdoo por fazer inexistente tanto tempo a tua história nessa vida. Eu te perdoo por você não saber quantos anos você tem nessa terra e achar como se você estivesse vivendo uma eternidade aqui para um dia você fazer isso com você. Eu te perdoo. Eu te perdoo por demorar tanto para chegar aqui. Esse perdoo é o primeiro método. Você faz o perdoo quantos perdão você sentir. Mas olha nos teus olhos e sem máscara. Você se despe daquele momento e seja você com você. O segundo que você vai fazer vai ser celebrar. Alessandra, eu vou fazer para mim de novo o exemplo e você vai fazer. Tiago, Maria, seja quem for. Alessandra, eu celebro com você. Por você começar a acreditar na existência de Deus e do que Ele tem projetado para você. Eu celebro por você começar, e você sabendo que é um propósito tão grande que você tem nessa terra, que Ele acredita. Você está no início, no primeiro degrau, mas está tudo bem. Eu te celebro por você começar a dar o primeiro passo. Eu celebro pela sua valentia. Eu te celebro, Alessandra,
pelo desejo de cuidar da tua família. Eu te celebro por ser uma algiva na vida, das suas palavras, das que você tem, na vida de quem está ao teu redor, nas pessoas que passar pelo teu caminho. Eu te celebro por você acreditar nas pessoas. Eu te celebro por você ser sincero e começa a se celebrar. Começa a se celebrar. Fala o seu nome e vai se celebrando. Mas isso aí é ser egoísta, ser narcisista, eu sou o sol. Gente, menos. É humildade. Nós estamos falando de perdão e estamos falando de celebrar as atitudes boas que existem em você, ok? E se você falar, não tem nada a ver, ok. Sai do vídeo, joga fora, descarta e tá tudo bem. Agora, esse é o segundo método. O terceiro método, se comprometer. Eu, Alessandra, você, que você vai estar falando, eu me comprometo com você. A partir de hoje, escolher boas amizades. Amizades que me fazem bem, amizades que eu possa fazer bem. Eu me comprometo a sair do meu piloto automático. Eu me comprometo a começar a agir de forma intencional. Eu me comprometo, Alessandra, a partir de hoje, a perdoar e pedir perdão para mim. E pedir perdão para as pessoas. De uma forma, quando eu precisar, é necessário, foi sem querer. Ou foi intencional, de repente, eu sou humana, agir de uma maneira que foi desagradável. Eu comprometo. Isso não é porque eu vou estar sentindo de pedir um perdão, eu estou sentindo. Não, é uma escolha, é uma decisão. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Porque isso é o melhor. Porque isso é ser filho. Porque isso é tomar posse daquilo que está determinado e escolhido para mim. Porque se eu espelho, eu represento Jesus Cristo na terra. Mas quem é você? Eu sou a filha, imagem e semelhança do Criador. Estou tomando posse disso. E o que ele tem para mim, o que ele tem para você. Chega de acreditar nas mentiras do adversário. Chega de acreditar no minimismo, que você não é capaz. Chega de ficar na cama acreditando que a sua história acabou. Acreditando que você é um derrotado, acreditando que você é infeliz, que você não tem capacidade, é uma mentira. Acorda, acorda. Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Então acredita, toma posse. Toma posse e acreditar. Então quando você escolhe, eu vou ter um coração e o Espírito Santo me capacita. Porque tudo que você tem de bom é fruto do Espírito. Me capacita a ter um coração ensinável, porque eu vou prosperar, eu vou crescer e eu vou te representar. Eu sei que a hora que precisar de disciplina, tu vai me dar. E me dá o discernimento para saber quando é pessoas de ti, que são amizade construtiva, e quando é pessoas que mesmo sendo irmãos, amigos mais próximos, vão querer tirar você do seu foco, do teu propósito. Entendeu? Isso é importante. Olha que legal. Você vai poder fazer uma comparação, só uma comparação. A única comparação que você vai fazer é de onde eu saí, onde eu estava, o que o inimigo, o que as pessoas diziam que eu era. De onde eu saí e aonde eu estou, por mais que eu estou em passo devagarzinho, mas a transformação que Deus está fazendo na minha vida, a transformação que Deus está fazendo na minha história, eu sei que o projeto dele é grande. E saiba de uma coisa, às vezes você não sabe o tamanho da força, da valentia que está em você. Mas o inimigo de Deus, o inimigo teu, ele já enxergou o ouro que está aí dentro. Ele já enxergou que através de você, multidões vai vir para o caminho de Deus, para o reino dele aqui na terra já, através de você. Você sendo um instrumento. Então o que ele quer fazer? Destruir. Ele só veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Cuidado. Vigia, porque é a hora que ele vai querer tirar de você e você nem sabe que você tá tudo isso guardado dentro de você, que Deus acredita que você vai fazer e vai. Porque você é capaz, capacitado pelo poder dele, do Espírito Santo de Deus em você. Quem Deus diz que você é? Próspero, filho amado, desejado. Qual a sua responsabilidade? Eu vou deixar essa pergunta para você, ó. Qual a sua responsabilidade a partir de hoje? A partir de hoje, qual é o dia que você vai começar a olhar para dentro de você? Você vai se comprometer com o quê? Pensa nisso com carinho.
Pensa nisso com carinho. Eu sou filho amado, sou filho desejado. Essa é a minha identidade. Chega de acreditar nas mentiras, seja de família, seja de meu irmão, seja da minha irmã, seja de amigos, seja de quem for. Você não é capaz, você não tem capacidade de estar lá. O não merecimento, a desvalorização é uma mentira. Faça esse exercício que eu tô te passando. Depois, se você quiser, compartilha, coloca aí. E vamos fazer passa esse vídeo para pessoas que você olha que de repente está do teu lado aí na tua casa, acreditando em tantas mentiras que tá do lado dela, sem ânimo, E pode ser uma de grande valia, de grande ajuda. Ou de repente nem passe o vídeo, fala você. Seja você a ogiva na vida dela, de transformação na vida das pessoas. Deus abençoe, um forte abraço. Fica com Deus, tchau, tchau.